Eu vou abrir para o camarada Arthur se apresentar, logo em seguida o Leandro também se apresenta e a gente começa o debate com 20 minutos para cada um e a gente abrindo para perguntas também, 20 minutos. O Arthur começa se apresentando, Leandro, depois você se apresenta aí. Tá, tudo bem. Boa noite, eu me chamo sou o professor Arthur, somos da Universidade Federal de Alagoas e fazemos parte do coletivo Ofensiva Socialista, um coletivo de apoio aos trabalhadores e trabalhadoras. Sou Leandro, sou militante fundador do coletivo Emancipação Socialista e sou professor de Sociologia do Instituto Federal, Colégio Pedro II, já trabalhei em outras redes municipais e estaduais. E vou aqui colaborar aqui uma proposta aqui de contribuição para esse debate sobre pandemia nesse momento de profunda crise do capital e como agora com a pandemia do coronavírus, né? Muito bem, Leandro. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, né, para a gente fazer mais debates do tipo, né, de interesse da classe trabalhadora. Então, peço a vocês que se inscrevam, ative o sininho lá, curta e compartilhe depois, que isso ajuda a gente a fazer outras lives, né? Tá ao vivo aqui com vocês, debatendo assuntos tão pertinentes, né? Como esse que a gente vai debater agora, sobre qual vai ser o efeito da pandemia na educação, né? Como vai ser daqui para frente. Né? Arthur, pode começar, fique à vontade. Boa noite, companheiros, companheiras, camaradas. É uma satisfação estar com vocês nessa noite para partilhar essa temática que trata da pandemia da educação pública, qual o futuro com as mudanças impostas pelos governos. Nós gostaríamos de começar, né, lembrando uma frase do Marx que aparece no 18 Brumário. Marx diz o seguinte, né, que a classe trabalhadora não só tem a tirar a sua poesia do futuro, né, que não tem nada de poesia no passado. E quando a gente olha para o passado da classe trabalhadora, né, o que a gente assiste, o que a gente observa, o que a gente vê, é o crescimento, né, é um amontoado de pandemias e escombros constituídos pela burguesia ao longo da história. Né? O proletariado, que é a classe que emerge do contexto da emergência da sociedade burguesa, das relações de produção essencialmente capitalistas, é também a classe que pode, né, derrubar esse sistema social, derrubar essa estrutura social, derrubar esse edifício social e construir um novo edifício sociometabólico. Né? É a classe revolucionária por excelência, desde que a burguesia deixou de ser classe revolucionária, né, em 1850, e passou a se constituir como uma classe essencialmente contra-revolucionária, e ao invés de ter interesse na ciência, no desenvolvimento tecnológico, numa perspectiva revolucionária, passou a se constituir como uma classe essencialmente contra-revolucionária. Então, falar da educação é falar da sociedade de classe, e entender que a história da sociedade de classe se constitui, né, a sociedade de classe se constitui sobre a hegemonia das classes dominantes. O pensamento das classes dominantes é o pensamento sempre hegemônico. Né? A hegemonia das classes dominantes na esfera da economia se reproduz na esfera da ideologia, na esfera da produção e reprodução do saber, na produção e reprodução do conhecimento. As ideias dominantes são sempre as ideias das classes dominantes. A ciência dominante é a ciência que interessa às classes dominantes. E a educação dominante é a educação que interessa às classes também dominantes. E a classe dominante, nesse círculo histórico que nós vivemos, se chama burguesia. E a burguesia, né, alastrou, avançou, né, o seu poder sobre a economia mundial, né, o capital alastrou, avançou o seu poder sobre a economia mundial historicamente. Um processo constituído historicamente, não tem nada de natural. Não tem nada, vamos dizer assim, de imutável, absoluto e soberano, impossível de ser transformado. O capital é um ente social, é uma realidade social, é um ser social, que depende para poder se reproduzir
do controle do trabalho. Sem o trabalho não existe capital. A essência do capital se chama acumulação de trabalho. Sem trabalho, não existe o capital. O capital é a acumulação e expansão de mais-valia, acumulação e expansão de capital. E nesta sociedade que está assentado sobre a exploração do trabalho, sobre a apropriação do mais-trabalho, sobre a apropriação do trabalho não pago, né, do mais-valor, né, do sobretrabalho, do trabalho além do necessário, é sobre ela que nós estamos falando, quando falamos em educação. E como esse sistema sociometabólico, o sistema do capital, vem ao mundo espalhando, esparramando pandemias, destruindo as sociedades, né, as sociedades pré-capitalistas, as sociedades naturais, as sociedades comunais, como a sociedade que existia no Brasil. Então, falar de educação é falar dessa realidade em que o capital acumulou forças na era do capital mercantil, mediante o processo de expropriação dos camponeses na Europa e das terras indígenas e das riquezas que existiam na América, na África, na Ásia, em vários continentes. O processo de acumulação primitiva de capital permitiu que o capital pudesse se constituir como capital industrial. O capital mercantil utilizou-se do trabalho anacrônico, senil, absurdo, violento, que foi o trabalho escravo, para a partir daí estabelecer as bases para a acumulação propriamente capitalista. Mas a apropriação propriamente capitalista, que está assentada sobre a apropriação de mais trabalho ou mais-valia, não descartou e não descarta, em momento nenhum, o processo de expoliação, as expoliações, as expropriações, colhendo onde ele não plantou. E nesse ciclo histórico que nós vivemos, nós temos, então, ao longo da história, um processo de mutação, de metamorfose do capital. E nesse ciclo nós vivemos na égide, ou sobre a égide, do capital financeiro. Do capital que emergiu, especialmente o capital financeiro da década de 70 para cá, que emergiu no contexto da crise estrutural do sistema do capital, quando as economias do pós-guerras, que foram abaladas profundamente do pós-guerra, em particular a Alemanha e o Japão, se recuperaram e passaram a disputar os mesmos mercados com o imperialismo norte-americano, com as grandes corporações norte-americanas. Grande parte desse capital que era investido no setor produtivo não tem mais como retornar para o setor produtivo e precisa agora, vamos dizer assim, se expandir e se esparramar em outros setores. E esses outros setores, dentre outros setores, esse setor, e o setor fundamental vai ser a educação. E aí o processo de transformação da educação em mercadoria. E é interessante dizer que a transformação da educação em mercadoria é da essência do capital transformar tudo em mercadoria. É como o rei Midas, que tudo que toca quer transformar em ouro. Tudo que toca quer transformar em lucro. E os direitos dos trabalhadores, nesse ciclo histórico, as conquistas dos trabalhadores no passado, na era, vamos dizer assim, do welfare state nos países desenvolvidos, e das políticas sociais e das concessões ou das diferentes formas de cooptação e ajoelhamento da classe trabalhadora no Brasil, ou nos países da América Latina, nas economias dependentes, serão, vamos dizer assim, atacadas diretamente, ubiquamente, ao longo das últimas décadas. E começa a partir da década de 70. E na década de 80, com as chamadas medidas neoliberais, em que a educação vai se transformar em mercadoria. Mas é interessante e é importante ressaltar que a educação, a ciência, o conhecimento não são mercadorias. A arte não é mercadoria, mas o capital tenta submeter a educação à mercadoria. E aí a gente vai observar, né, porque nos últimos anos, né, como a educação vai se transformar em mercadoria. Em particular, particularmente as formas aligeradas de educação, né, as formas aligeradas e, em particular, o ensino à distância. Porque isso é importante a gente colocar aqui, porque está em pauta hoje, com a pandemia, né, a tentativa do governo federal de empurrar a goela abaixo nas instituições públicas, em particular nas universidades públicas, a aplicação, né, do ensino à distância, essa modalidade de ensino à distância. É verdade, essa modalidade de ensino
não é uma novidade, não é uma criação, não foi uma criação, né, não emergiu da LDB de 1996. Não emergiu de 96. Os militares já tinham tentado aplicar o ensino à distância. Né? Essa modalidade vem sendo tentada há muito tempo. E aí se utiliza, né, os discursos dos mais distintos no sentido de dizer, olha, é uma maravilha o ensino à distância, são as novas tecnologias. Então a gente quer ressaltar, primeiro, a natureza clara, né, desse processo de ensino, dessa forma de ensino, que não é educação, porque educação não é ensino, a educação é muito mais do que ensino. A educação tem um caráter abrangente, totalizador, que não se restringe, inclusive, à educação formal, mas que perpassa a educação formal, que tem a ver com a educação que perpassa o cotidiano da classe trabalhadora, porque é da classe trabalhadora que nos interessa estar falando aqui, porque é a classe trabalhadora que nos interessa falar, porque a classe trabalhadora precisa fazer o salto qualitativo da consciência em si, a consciência para si, no sentido de superar esse sistema que está assentado sobre a exploração dos trabalhadores. Então, falar da educação como mercadoria é entender que a mercadoria se constitui como um amontoado de abstrações, que tem como base fundamental o trabalho abstrato. O que é isso? É o trabalho, né? É o trabalho que tem como marca essencial o tempo. O tempo é tudo e o trabalhador é nada. O tempo é tudo e o trabalhador, quando muito, como diz o Mésaros, é a carcaça do tempo. É a carcaça. O que importa para o capital, o sistema do capital, é o controle do tempo de trabalho. E a primeira revolução industrial teve como imperativo, teve como propósito isso. A economia de tempo é a questão fundamental. A economia de tempo também é a questão fundamental do capital na era do capital financeiro. O capital industrial fez o absoluto controle do trabalho na passagem da subordinação formal à subordinação real. O capital imperialista do final do século XIX aprofundou isso através das grandes corporações. E da década de 70 para cá, isso se tornou ainda mais nevrálgico para a reprodução do capital através das novas tecnologias. Então, não tenhamos ilusões. A quem serve as novas tecnologias? Não serve para diminuir o fardo do trabalho. Não serve para aliviar a exploração do trabalho, mas serve para intensificar o processo de exploração do trabalho. E não é à toa que na década de 70 nós vamos assistir à emergência do toyotismo, da substituição do modelo ou da incorporação dos modelos anteriores, do fordismo e do taylorismo no interior do processo toyotista. Através da flexibilização, através da terceirização, através da precarização, através da intensificação da exploração do trabalho. Essa é a questão decisiva das novas tecnologias. Então não tenhamos ilusão. Quando hoje se fala, né, na introdução do ensino à distância no interior das escolas públicas e das universidades públicas, e se constitui um enorme engodo que serve para aprofundar a dependência econômica de um lado e a dependência ideológica do outro. Porque o Brasil, que poderia estar bem melhor no que diz respeito à produção da ciência, da tecnologia, da robótica, da ciência da informação, da informática, da computação, poderia estar bem melhor, né? Mas não está. E não está por quê? Pelo lugar de dependência da economia brasileira no contexto da economia mundial e na divisão internacional do trabalho. Não está por conta disso. E a LDB cumpriu um papel fundamental, a LDB de 1996 cumpriu um papel fundamental no sentido de preparar o caminho para as grandes corporações nacionais e estrangeiras intervirem no interior da educação, transformando a educação em mercadoria, na venda de diplomas, claríssimo, na venda de diplomas. A LDB é a expressão dos interesses, foi a expressão dos interesses
do Banco Mundial, dos organismos internacionais como a FMI, que na negociação com os governos capachos do imperialismo no Brasil, se submeteram aos imperativos desses organismos internacionais e entregaram e se comprometeram em destruir a universidade pública. O ensino à distância é um ataque direto à universidade pública. É um ensino sem escola, é um ensino sem universidade, é um ensino sem laboratório, é um ensino sem estruturas para a pesquisa, para a produção do conhecimento, num cenário nacional em que a ciência e a tecnologia adentrou no consumo das massas sem ser uma produção nacional, sem ser uma produção realmente genuína nossa, mas sendo uma produção que emerge do imperialismo, seja o imperialismo norte-americano, seja o imperialismo francês, seja o imperialismo europeu, seja o imperialismo japonês. São as grandes corporações, como a Microsoft. São essas corporações que vão se dar bem, né, com o ensino à distância. No Brasil, o grupo Cogna, né, antigo Croton, é o mais interessado no ensino à distância. É quem mais tem a ganhar com essa modalidade de ensino. Num país em que, na década de 90, se abriu completamente o mercado, né, para a informática. Como se realizou a mais completa mundialização do capital do mercado interno aos interesses das grandes corporações. Processo iniciado, diga-se de passagem, né, com os militares em 64. Eles começaram todo esse processo que vai paulatinamente se esparramando, se alargando e contaminando toda a nossa sociedade. Essa é a nossa realidade. A realidade que o ensino à distância tem crescido significativamente e os governos petistas colaboraram com isso. Não se pode de forma nenhuma deixar de dizer e salientar como os petistas, que falam muito contra a ditadura militar, se esquecem de falar, se esquecem de dizer, de mencionar a ditadura do capital. A ditadura do capital que pesa como a canga sobre a classe trabalhadora e que pretende trazer de volta, está trazendo cotidianamente, paulatinamente, com um conjunto de medidas adotadas, né, a reedição do trabalho escravo, a reedição da exploração direta, sem meia frase, sobre o aval do aparato jurídico, sobre o aval do aparato do parlamento burguês, de todas essas estruturas que existem e estão articuladas para dominar a classe trabalhadora, ajoelhar a classe trabalhadora. A medida do governo federal, né, e dessa figura, né, o Weintraub, o ministro da Educação, no 18 de março de 2020, agora, recentemente, depois de 11 de dezembro de 2019, já ter alargado o ensino à distância, em que havia já permitido, se comprometendo com os interesses das grandes corporações do ensino privado no Brasil, alargado na estrutura curricular, né, a passagem de 20 para 40 horas. Então, na estrutura curricular dos diferentes cursos superiores, já foi em 11 de dezembro do ano passado, já tinha sido aprovado, já tinha sido encaminhado, já tinha sido empurrado a serviço dos interesses das grandes corporações que atuam no ensino à distância, as 40 horas, os 40% de horas na grade curricular, o que veio para ajudar, colaborar, a fazer recuperar as perdas que o setor privado acumulou nesses últimos anos, né, devido o fim praticamente do programa como FIES, né, do PROE para do ensino superior, das bolsas de estudos que os governos petistas deram, né, os benefícios e as concessões feitas aos governos da burguesia, aliás, à burguesia, né, sendo evidentemente um governo, claro, sem sombra de dúvida, né, da burguesia. Então, quando pretende, né,
e fala de autoriza, né, por um período de 30 dias, a substituição das disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem meios de tecnologia de informação e comunicação, nos limites estabelecidos nas leis ou na portaria anterior, trata-se apenas disso, de um ataque direto, né, à universidade pública, à escola pública, a essa instituição que tem, vamos dizer assim, que se constitui como uma pedra no caminho, né, que se constitui como um empecilho, como um trave dos interesses das grandes corporações. O que é o ensino à distância? O ensino à distância, o próprio nome já diz. O próprio nome já diz o que é o ensino à distância. É a mais viva expressão dos interesses do capital, que está assentado no estranhamento, na alienação. Não se trata de encurtar distâncias, mas de aprofundar distâncias. As distâncias que perpassam a relação capital e trabalho. As distâncias que marcam o processo de produção capitalista, em que quanto mais riqueza o trabalhador produz, mais miserável ele é. A distância que marca o processo de estranhamento, que marca as relações de trabalho, através do trabalho remoto, através do teletrabalho, em que existe aí inúmeras experiências das empresas de telemarketing, das call centers, mostrando o que é o trabalho à distância, o que é a teleaula, o que são as videoconferências, o que vão ser tudo isso. E, na verdade, não se constitui nenhuma novidade, isso tudo já é aplicado, já são medidas, já são instrumentos, já são mecanismos que são utilizados no interior da universidade pública. Então, na verdade, nós estamos falando de um processo de subversão da universidade, de destruição da universidade, para atacar os interesses dos trabalhadores, para atacar a universidade pública, para tirar da universidade pública, como os cortes que foram realizados de 30% ano passado das verbas da educação, nas verbas da saúde, com as diferentes medidas que foram tomadas, para se liberar ainda mais recursos para os capitalistas. Como se não bastasse o que é pago a título da dívida pública, vamos dizer assim, mais de 1 trilhão que é pago a título dos juros e amortecimentos, né, da dívida pública, do que é pago a títulos, né, a títulos de impostos, o que é pago pelos trabalhadores de uma forma em geral. Essa medida, então, é uma medida que é contra os trabalhadores, não interessa aos trabalhadores. O que interessa aos trabalhadores é o fortalecimento da universidade pública e da escola pública. O que interessa aos trabalhadores é a organização, o fortalecimento das organizações dos trabalhadores, que o ensino à distância vem para quebrar. Vem para atacar o salário dos trabalhadores, quando diminui os salários, quando transforma os professores e educadores em tutores, e depois vai transformar os tutores, né, em tutoriais, em expedientes e extensões das máquinas para reproduzir os interesses das máquinas. Os interesses do sistema, em que o distanciamento do trabalhador dos processos de decisão será ainda maior. O professor não vai decidir o conteúdo e a forma do ensino, mas os pacotes já vão vir prontos. Essa é a natureza do ensino à distância. A questão fundamental é que a tudo isso existe uma pedra no meio do caminho, que é a organização do movimento estudantil, que é a organização dos trabalhadores. É que existe resistência, que vai haver luta. E se, de um lado, a pandemia permite que os capitalistas tentem atacar e procurem atacar de todas as formas os interesses e os direitos dos trabalhadores, a pandemia também vai permitir, vai possibilitar o desmascaramento completo da natureza do capital e do processo que nós vivenciamos e que é cotidiano, o processo de transformação dos seres humanos em mercadorias, em que a saúde é menos importante que a economia, em que a educação é menos importante que a economia, em que a humanidade é menos importante que a economia. Então, em nome da defesa da humanidade, a classe trabalhadora precisa se reorganizar, se organizar numa perspectiva revolucionária para lançar abaixo esse edifício social, sociometabólico, assentado na exploração do trabalho, que quer transformar a educação em mercadoria, saúde em mercadoria, arte em mercadoria, tudo que interessa ao ser humano em mercadoria, mas o ser humano não é mercadoria. Essa é a questão decisiva. Nós somos seres pensantes, somos críticos e temos capacidade para sonhar e projetar um novo modelo de sociabilidade e construirmos uma nova sociedade. É isso, Félix. Muito obrigado pelo espaço.
e por esse debate importante, né, que estamos fazendo nesta noite, no sentido de armar os trabalhadores, né, para uma ofensiva de massa socialista, porque essa é a necessidade efetiva, porque existe uma alternativa ao sistema do capital. No centro do imperialismo, né, norte-americano, lá nos Estados Unidos, mais de 36 mil pessoas já faleceram, mostrando claramente a falência do sistema público nos Estados Unidos, como eles destruíram o sistema público de saúde nos Estados Unidos e como estão destruindo o sistema público de saúde no Brasil e querem também destruir o sistema de educação público que existe no Brasil. Mas vai existir resistência, vai existir luta, e o Chile mostrou muito bem esse caminho e vai continuar mostrando esse caminho. A classe trabalhadora não vai se ajoelhar, a classe trabalhadora vai realmente dar a resposta necessária. É o fora Bolsonaro, é o fora a burguesia, abaixo a ditadura do sistema do capital. Muito bem, camarada. Muito obrigado pela fala. O camarada Leandro agora vai fazer a fala dele e a gente vai abrir para perguntas, né? Pessoal, não esqueça, é importante que vocês se inscrevam no canal, curtam o canal, ativem o sininho do canal para vocês receberem mais informações, né? Mais notificações a respeito das próximas lives que a gente vai fazer. Vai tentar fazer uma live por semana, né? Com temas pertinentes. E o camarada Leandro agora vai fazer a fala dele, e depois a gente abre para perguntas, né? Para bloco de perguntas, né? Fazer a fala em 20 minutos. Fala do camarada Arthur. Obrigado, Arthur, pela fala, muito importante. Eu que agradeço, estamos aí para o debate. Muita gente acompanhando aí, agradecendo, elogiando o debate e tudo mais, acho que é muito importante. Leandro, fique à vontade e mande brasa aí. Colocou, eu acho que tem um ponto essencial que eu acho que o objetivo nosso é preparar, né, a classe trabalhadora, especificamente, não só, mas também aquelas que trabalham na educação, para enfrentar esse momento. Porque, de alguma forma, os projetos durante o neoliberalismo, né, que aprofundaram o nível de exploração e destruição do capital, eles ocorreram a partir de dois aspectos, né? Tanto a partir da violência do Estado, a partir da coerção, que poderia que vem, né, de certa forma, não só via legislação, mas também pela pressão da recessão, do desemprego, e também ideologicamente. Então, assim, essa questão ideológica é muito importante. Como o Arthur acabou de colocar, essa questão a tecnologia, hoje em dia, ela há uma perspectiva equivocada de parte da classe que é cooptada pela ideologia burguesa de que a tecnologia ela representa uma vida melhor, ela representa o avanço, ela representa a modernidade. Então, a preparação para esse enfrentamento é importante. E, nesse momento, eu falo também, né, pela percepção que eu tenho dos meus colegas, essa percepção de que a tecnologia ela é um espaço de disputa, por mais que a gente esteja em minoria, ela acaba sendo um mecanismo de cooptação, né, para a própria lógica da EAD e para a própria como é que a tecnologia é utilizada para maior exploração. Isso que o Arthur falou é essencial. Dentro do capitalismo, de qualquer forma, de qualquer jeito, a tecnologia vai ser sempre utilizada para aumentar a exploração sobre a classe trabalhadora e para aumentar a acumulação de capital. E, particularmente no momento desse de crise, de choque, que o capital ele tenta se impor com mais força, né? com mais veemência. Então, assim, ao longo dos anos, a gente tem várias situações no qual o capital ele aproveitou momentos de choque para impor as suas mudanças. Essas mudanças, essas circunstâncias, em vários momentos, podem ter sido um acontecimento absolutamente natural, como o caso que teve do tsunami alguns anos atrás, não sei se tem por volta de 10 anos, no qual as comunidades que viviam em regiões afetáveis, comunidades que eram proprietárias daquela região, que era uma propriedade comunitária, elas foram, na reconstrução pós-tsunami, elas foram expropriadas por aqueles que financiaram a reconstrução local. O choque também pode ser utilizado por uma ditadura, que é o caso do Chile, e nesse caso, atualmente, a gente está vendo como é que a pandemia está sendo utilizada para impor
transformações que servem à acumulação de capital, e particularmente no momento que o capital está em grande crise. Apesar a gente tem agora que o Senado não vai renovar a MP da carteira verde e amarelo, mas os ataques são muito profundos, bastante profundos em relação ao conjunto da população da classe trabalhadora. E nesse momento, na educação que acontece isso, né? Logo depois do início, a gente sabe a portaria do MEC determinando, ela flexibiliza a questão da quantidade de letivos, mas ela possibilita, ela continua impondo que se permaneça as 800 horas de atividade de ensino durante todo o ano. Então, ela impõe, a partir daí, eu perdi a conta agora, eu estava fazendo esse acompanhamento, aproximadamente, no mínimo 10 estados já estão implementando educação à distância. Então, é essa a realidade que a gente vive. A gente vive num contexto que tem vários projetos educacionais que estão sendo implementados desde os anos 90, né? A questão da medição que a gente tem discutido dos exames, como é que os exames que existem a nível nacional, eles são utilizados para medir o ensino, em última instância, para responsabilizar os docentes pelos problemas e deficiências da educação pública. Outra questão que tem acontecido, né, que é mais recente, que é a reforma nacional, a reforma do ensino médio, a BNCC. A BNCC também, por sua vez, ela corrobora com a questão dos exames, né? Que no Brasil você não tem currículo unificado. Então, nos Estados Unidos também aconteceu, tentaram, não sei como é que está hoje, eles tentaram impor um processo unificado para estabelecer o exame nacional. Esse exame nacional ranqueia as escolas. Esse ranking das escolas é a transformação da escola em mercadoria, né? Os pais vão poder escolher a escola que tem o melhor ranking. E os professores e professoras, principalmente, vão ser responsabilizados por isso. Então, algumas escolas, inclusive nos Estados Unidos, elas podem ser fechadas para abrir a possibilidade de escolas públicas fechadas serem geridas por iniciativa privada. O que acontece nos Estados Unidos, que é o projeto, inclusive, de alguma maneira, do Guedes, né? Embora ele tenha falado mais da questão do voucher. Então, isso é um projeto que eles querem implementar, que significa a destruição da escola pública. Outro elemento que a gente também tem que comentar está dentro desse pacote, que é a questão do Futurice, né? Que é tentar a subordinação absoluta das universidades públicas brasileiras à iniciativa privada, ao capital. Eu acho que, seguindo uma colocação que o Arthur fez, falando da questão do Mesaros, o capital, ele simplesmente determina ele não divide poder. Ele finge que divide poder. Ele cria ilusões, perspectivas que a gente está dividindo poder. As eleições burguesas, elas servem para isso, mas na prática ela não divide. Então, esse controle sobre o processo educativo da formação humana, isso significa que o capital, a hierarquia do capital, ela é inabalável. Inabalável dentro do capital. Então, dentro do capital não há frestas que permitem mudar isso no capital, só destruindo, só construindo uma sociedade comunista que vai passar pelo processo revolucionário. Então, juntando isso, eu falei do futuro e falei da questão do voucher, do processo de medição e do homeschooling, que é um projeto também que tem sido falado mais depois do Bolsonaro, e a questão da escola sem partido é a militarização, né? A escola sem partido, ela aparentemente, entre a militarização e a escola sem partido, parece que é uma distância muito grande do setor mais burguês, mais clássico, né? Neoliberal, que é representado pela Fundação Lehman, pelo Todos pela Educação. É claro que eles têm uma disputa aí, né? Eles têm uma disputa que é o setor mais fundamentalista e o setor neoliberal, o burguês, que ainda é a fração dominante do capital, né? Então, esses estão disputando, mas esse conjunto de propostas representa, sim, a destruição da escola pública. A escola pública, de alguma forma, ela servia o capital, mas, ao mesmo tempo, contraditoriamente, as possibilidades que o capital desenvolve no sistema produtivo, ela também permite que parte da humanidade, parte da classe trabalhadora, usufrua, ainda que limitadamente, de alguns avanços civilizatórios que obviamente, só foram conquistados a partir do seu próprio sacrifício, né? O Arthur já falou aí de alguma forma, da questão da acumulação primitiva, mas a escola pública, do jeito que ela era,
essa ideia da formação humana geral, que no Brasil, nos países periféricos, nunca foi plenamente desenvolvido, a ideia é ela ser destruída, né? O capital, a escola ser cada vez mais subordinada à reprodução capital, servindo a uma nova configuração do capital para atender a sua crise estrutural. Então, é esse contexto que a gente vive. E a educação, de certa maneira, a educação à distância, ela corrobora com isso, né? Ela corrobora, era um dos elementos que compõe essa mudança da escola, de transformação da escola-empresa, de formar absolutamente a classe trabalhadora a partir da perspectiva empreendedora, né? A subordinação completa. E é bom lembrar, quando a gente fala assim, para a gente ter claro quem são nossos inimigos, como a gente está disputando isso, a educação à distância, ela começa a ser implementada no Brasil de uma maneira... Vou colocar alguns pontos, alguns dados gerais. Ela começa de alguma maneira... A Secretaria de Educação à Distância ela foi implementada em 96, né? Então, assim, no mesmo ano na verdade, antes da própria aprovação, ou no período próximo da aprovação da LB, que a LDB foi aprovada no final de 96, ainda no governo Fernando Henrique. Em 2000, se eu não me engano, é constituída a Unirede, que é uma rede, eu acho que lá governamental, que ajuda, era uma precursora do sistema de universidade aberta, que é criada na época já no governo do PT, no governo Lula. Então, há um processo, esse processo ele começa no Fernando Henrique e tem continuidade durante o governo do PT. Então, por exemplo, assim, vou colocar algumas informações bem gerais. Por exemplo, em 2009, para exemplificar como é que o PT corroborou com isso, tem uma portaria do MEC, no qual, do próprio radar, né, que ele cria a possibilidade da educação à distância. Isso, obviamente, no espaço do ensino superior, que possa ser feitas avaliações não presenciais. Então, na verdade, um avanço é uma construção de todo esse processo. Então, assim, só para a gente ter um panorama geral, por exemplo, no ano de 2006, as matrículas na educação, não vou pegar 2004, na educação à distância no Brasil, eram aproximadamente 60 mil. 10 anos depois, já são 1.340.000. Então, você pode considerar aí uma multiplicação de quase 20 vezes. E enquanto que o crescimento de matrículas no ensino superior presencial, no mesmo período, foi de 4 milhões para 6 milhões e meio. Então, assim, de 4 para 6,5. Então, é um crescimento de pouco mais de 50%. Então, cresceu, mas a diferença de crescimento é absurda. É descomunal. E, de certa maneira, é claro que, assim, né, eu acho que depois do impeachment, a partir do governo Temer, é escancarado mais ainda a questão do ensino à distância no Brasil, no ensino superior. Então, por exemplo, durante o governo Temer ainda, ele coloca que os polos de educação à distância vão poder ser abertos sem visitação prévia de um comitê específico do MEC. Então, eles podem abrir e depois, eventualmente, eles podem ser verificados se vão continuar ou não. Então, há uma expansão imensa do ensino depois que assume Temer. E aí, como o próprio Arthur falou, eu acho que pelo que falou, eu acho que no governo Temer, ano passado, amplia de 20% para 40% a possibilidade da carga de EAD no ensino superior. E na educação básica, como é que fica isso, né? Na educação básica, de alguma forma, assim, isso começa com a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, ela permite, já acho que no início, ela já permite que 20% de toda a carga, de todo o ensino médio, seja feito com educação à distância. E depois de uma regulamentação do próprio do Conselho Nacional de Educação, determina que esses 20% seriam colocados preferencialmente na chamada dos itinerários formativos, que não é aquela parte fixa, né, que inclui, se eu não me engano, português e matemática. Então, a partir daí, você compõe para onde você vai. Se você vai se concentrar na área de humanas, vai se concentrar na área biomédica, vai se concentrar na área especificamente tecnológica. Então, ela concentra, e aí, um pouco mais depois eu vou falar que, obviamente,
vai possibilitar e possibilita, vai possibilitar com certeza uma precarização completa desses professores que vão atuar nesse setor de itinerário formativo, porque eles vão poder ser à distância, boa parte deles vão poder ser à distância, né? Boa parte dessa carga vai poder ser à distância. E, em 2017, há uma portaria do MEC permitindo educação à distância no ensino fundamental já. Então, já tem aproximadamente quase 3 anos atrás, foi em maio de 2017. Então, 2017, é claro que ela restringe o ensino à distância no ensino fundamental. Ela restringe para pessoas, para estudantes que não vão poder, tem problemas de saúde, mas abre uma possibilidade. E em regiões, entre aspas, que não houver professor, né, ou tiver dificuldade ou inviabilidade de ter profissional, professora, isso vai poder ser à distância. Então, ela já abre a perspectiva de ser, né, no ensino fundamental, ser à distância, mas ainda não, pelo menos a gente não sabe de muitos casos no qual isso acontece. Então, assim, e agora que a nossa percepção, acho que a percepção de muitos de nós, é que o projeto deles agora tentar fazer com que essa ED seja feito um laboratório da ED durante a pandemia, para que ela possa ser implementada. Então, todas as debilidades, as dificuldades do ensino público, eles vão jogar em cima da ED, como complementos, provavelmente. Isso pode acarretar ou não, isso a princípio a ameaça grande é de desescolarização, né? Mas isso pode acarretar uma sobrecarga de professores. Mas eu vou falar agora um pouquinho dos argumentos que são favoráveis. O tempo, a gente está com o tempo quase esgotando e a gente tem as perguntas ainda, né? Aí conclua para a gente. Eu estou vendo aqui tem várias perguntas para a gente dar início ao bloco de perguntas. Mas eu estou aqui no 20 minutos. Porque a gente já começou um pouquinho. Então, eu falei porque faltam 2 minutos, aí você tem mais 3 minutos, que é o tempo que eu fiz a intervenção. Porque eu estava contando 20, estou com 15 aqui. Então, assim, vou tentar falar rapidamente talvez fazer mais importante, dos argumentos pró e os argumentos contrários, né? Assim, os argumentos gerais para defender a AD é o baixo custo da expansão, né? Considerando, né, o argumento neoliberal de que gasta muito na educação, então, e o próprio discurso neoliberal de que você tem que fazer mais com menos, a questão da flexibilidade dos horários, mas que isso, na verdade, como o Arthur falou, a ideia é ocupar o indivíduo o máximo possível dele tornar produtivo. Então, ele não vai ter um tempo para poder se preparar para o trabalho fora do trabalho. Ele vai fazer isso nos intervalos nos quais ele está trabalhando. Então, ou estudante. Então, a ocupação máxima possível de todo o tempo do indivíduo com a produção, com a preparação dele para ser uma mão de obra explorável. A inovação, outro argumento que eles fazem, a inovação pedagógica, né? Que é o grande fetiche da tecnologia, né? Que ela vai resolver problemas da sociedade e também resolver muito dos problemas educacionais, lugares onde a educação não chega, a tecnologia é mais adaptada à juventude. Agora, os argumentos contrários, alguns deles já são colocados, inclusive por parte da burguesia, né? Eles sabem que o acesso é desigual, né? Embora Todos pela Educação aponta isso, não também, mas eles mantêm. Eles não são contra a aplicação porque eles querem a aplicação depois. Eles querem que seja aplicado depois. Então, eles querem que também seja um laboratório. Uma ameaça clara é a questão da desvalorização do espaço escolar. Mesmo que você não acabe no presencial, há uma redução, qualquer redução, ela acaba desvalorizando o espaço escolar. Então, isso é uma conquista, né, da classe trabalhadora do ensino universal, né, uma conquista da humanidade, considerando que o espaço mais adequado, ainda hoje, para a relação de ensino-aprendizagem, porque nós somos profissionais, ainda é o espaço escolar. Algum dos problemas que torna ele viável e discutível é que o estudante, estou falando do aspecto pedagógico, o estudante que vai mexer com isso, ele precisa de uma preparação, de um nível de autonomia, e pensando nesse momento agora, que o estudante, dependendo do nível, ele não tem condição de se desenvolver. Outro problema pedagógico é a impossibilidade ou dificuldade muito grande de você diagnosticar de maneira séria, né, avaliar e perceber de maneira séria problemas de aprendizagem, né, transtornos de comportamentos de aprendizagem, como é que você lida com isso, pensa soluções.
E tem um ponto que eu acho que entra na questão mais séria, que eu vou tocar no assunto que o Arthur já falou, que é a expropriação completa do trabalho do conhecimento do trabalho docente, né? De alguma maneira, o trabalho docente ele já passou no Brasil por um processo de prioritarização muito grande, né? A condição de trabalho, de vida dos docentes do Brasil foi bastante prioritarizada. Só que esse processo de educação à distância, ela vai, de alguma maneira, completar essa proletarização a partir da expropriação completa do conhecimento do professor. Então, por exemplo, uma das coisas que eles propõem para a EAD, que é um projeto, inclusive, da Fundação Lema, é um dos pacotes de inovação pedagógica que eles vendem, é chamado ensino híbrido. O ensino híbrido propõe o seguinte: o aluno vai desenvolver projetos fora da escola e o professor vai continuar atuando, mas o professor vai atuar como ele vai atuar depois do aluno já absorver um projeto que ele vai atuar, do qual ele vai ser ensinado. Ele vai ser instruído no projeto, que é muito mais uma instrução do que educação, e o professor vai depois atuar ajudando ele a resolver os problemas. Mas, na verdade, esses problemas já estão prontos, o conteúdo já está pronto. Então, eles vendem uma mentira de um ensino ativo, né, porque eles usam hoje o termo pedagogia ativa, no qual o estudante ele vai ser ator, mas ele vai ser ator a partir de questões e projetos já colocados para aquele pacote fechado, que, obviamente, é pensar em resolver problemas para a burguesia, de como ser mais produtivo, de como resolver conflitos, sempre gerando em torno de ser mais produtivo e, obviamente, de ser melhor explorado, né? Fundamentalmente é isso. Isso facilita também, outro ponto importante, facilita o controle sobre o docente. Esse controle sobre o professor vai ser muito maior, porque tudo que ele está fazendo vai ser registrado online. Então, eu não digo só isso em termos da questão da escola sem partido. Um problema não é só da escola sem partido. Isso pressiona o professor, a professora, pela produtividade. Ele vai se sentir mais pressionado, ser mais produtivo. Isso também leva a outro problema muito grave, que é destruir, erodir a solidariedade da classe. Então, a percepção de que você está sendo... Estou concluindo, gente, tentando concluir aqui. Que você está sendo vigiado, isso traz uma pressão por maior produtividade, uma disputa maior. E eu acho assim... Tá. Posso concluir? Um minutinho, Félix. Tranquilo. Foi mal, estava só mudando a tela aqui. Tá, eu pensei que já tinha concluído. Assim, tem outras questões também que não dá para esgotar agora, mas, por exemplo, é claro que pode ser, sim, uma dispensa de professores, né? Isso é claro que pode acontecer, porque na medida que algumas atividades que serão feitas dentro da escola vão ser à distância, por exemplo, ela pode implicar, e como educação à distância você atende muito mais alunos, você não tem limite esse processo, né? Você não tem regulação, isso pode levar à dispensa de docentes, aumenta a carga de trabalho do docente, obviamente. Uma coisa que a gente tem observado também, que é um agravante, boa parte da categoria docente no Brasil é de mulheres, ela é predominantemente feminina. Então, assim, se você considerar a divisão sexual do trabalho, na medida que a professora leva trabalho para casa, ensino à distância, isso está acontecendo agora, tem vários relatos de professoras que estão absolutamente saturadas porque tem que produzir em casa, tem que lidar com mais tarefas ainda durante a quarentena, e além disso dar aula. Isso está levando a situações gravíssimas. Eu acho assim, só quis eu colocar alguns apontamentos, eu acho que assim, é possível, a gente vai resistir a isso. Eu acho que a gente tem ferramentas limitadas agora durante a pandemia de mobilização, mas a mobilização é mais via rede, isso tem alguns limites, mas eu acho que é essencial a gente nos preparar o melhor possível para uma retomada de luta durante, mas principalmente no pós-pandemia. Obrigado, camarada. Obrigado. A gente já tem algumas perguntas e a gente vai abrir um bloco de perguntas aí com 3 perguntas cada bloco. O tempo aqui está meio que no limite, mas a gente pode ultrapassar esse tempo, né? A gente pode ir para 1h10, 1h20, e a gente abre blocos de perguntas para não ficar muito cansativo, mais 20 minutos. Tá bom assim, camaradas? Arthur, Leandro, mais 20 minutos para as perguntas, para responder as perguntas. 20 minutos de cada um? Não. 3
3 minutos para responder cada pergunta, 20 minutos o tempo, o total, né? Para os dois. Tá, mas a gente responde as perguntas, comenta elas separadamente. A gente faz blocos de pergunta, 3 perguntas, você responde um bloco, o Arthur responde outro. Tranquilo? Uhum. Show. A gente tem a pergunta, aí decide quem vai responder, o Arthur ou o Leandro. A primeira pergunta é a pergunta da Maria Aparecida, Arthur e Leandro. Diante da crise econômica que reverbera na saúde e educação pública, especificamente afetando a classe trabalhadora, quais as tarefas para reverter esse cenário político, econômico e social? Tem outra aqui. Da Mônica, né, do Rio de Janeiro, Mônica Buarque. Quais as brechas para, além de denunciarmos artimanhas por trás da aparente democratização da educação remota nesse momento, organizarmos uma luta efetiva? Pode ser bloco com 2 perguntas, aí decide quem responde, o Arthur ou o Leandro. Quem quer começar respondendo? Pode ser você, Arthur, para continuar na dinâmica, depois o Leandro. Microfone do Arthur. Obrigado, Aparecida, pela questão, formulação da questão, né? As tarefas que se colocam, né, para reverter esse cenário socioeconômico, né, econômico e político, acho que a primeira tarefa, né, o Marx colocou, né, no Manifesto Comunista: trabalhadores do mundo inteiro univos, né, trabalhadores do mundo inteiro univos, está no manifesto, né? A cartilhazinha lá do manifesto continua atual, né? A necessidade da gente entender a natureza do capital é fundamental, especialmente para quem é educador, para quem tem a tarefa da educação, para quem tem a tarefa da formação. É fundamental entender o sistema que nós estamos hoje vivendo, as contradições desse sistema, a lógica desse sistema. Porque esse sistema, ele é extremamente perverso, mas ele tem muitas sutilezas e muitas manhas, né? E os capitalistas têm muitas manhas e sutilezas. E a complexidade e a dinâmica desse sistema faz com que os mecanismos de exploração e expropriação do trabalho sejam cada vez mais sofisticados. Então, daí a necessidade da organização, porque os capitalistas trabalham o tempo todo para quebrar a organização dos trabalhadores. Então, é fundamental a organização dos trabalhadores. Essa organização é fundamental. Agora, para mudar esse cenário só é possível ser mudado, né? Só pode reverter esse cenário com a consistente organização da classe trabalhadora numa perspectiva revolucionária. E entender que não é possível reformar o sistema do capital. Então, aí tem que transcender as perspectivas reformistas. Essa esquerda reformista que acredita que vai resolver tudo pela via parlamentar, que coloca suas energias e as energias da classe trabalhadora no processo eleitoral, e não na organização pela base, no sentido dos trabalhadores ocupar o espaço da produção, ocupar a produção, ocupar a fábrica. Por exemplo, nesse momento da pandemia, quando os capitalistas estão falando em fechar a fábrica, os trabalhadores, assim que passar a pandemia, é ocupar as fábricas, é dirigir as fábricas, é assumir o controle da produção. É os trabalhadores fazerem como os trabalhadores sem terra fazem constantemente no campo. E aí o enfrentamento com o latifúndio, aí o enfrentamento com o agronegócio, né? O Eldorado dos Carajás, para mostrar a contradição que existe no campo, a contradição que existe na cidade, nas periferias da cidade. Isso só vai ser superado com a organização dos trabalhadores, mas com organizações que não apostem na conciliação de classe, na possibilidade de dar uma face humana ao capital. Porque o capital e os capitalistas não têm face humana, é desumano pela sua própria natureza.
é acabar com as ilusões. Eu acho que o ponto de partida é esse, é acabar com as ilusões e apostar na organização dos trabalhadores, aquilo que o Marx dizia quando formou a primeira Associação Internacional dos Trabalhadores. A tarefa da emancipação dos trabalhadores é tarefa dos próprios trabalhadores. E como Paulo Freire dizia, ninguém emancipa ninguém, nem ninguém se emancipa sozinho. Não vai ser o lulismo que vai nos salvar. Não serão os reformistas que vão nos salvar. Não serão essas perspectivas que se mostraram inócuas ao longo do século XX, que vai libertar a classe trabalhadora e que vai emancipar a classe trabalhadora. A tarefa da emancipação da classe trabalhadora é a tarefa da própria classe trabalhadora e ninguém substitui a classe trabalhadora nesse processo. E as experiências revolucionárias mostraram isso. Quando os trabalhadores se reuniram em conselhos operários, comitê de fábrica, associação dos trabalhadores, cooperativas e assim sucessivamente. Os trabalhadores assumirem a produção e não estabelecer a dicotomia entre produção, economia e política. Não se estabelecer a dicotomia entre formação política e formação pedagógica ou formação técnica. Está tudo articulado. Se os trabalhadores produzem toda a riqueza, porque os trabalhadores têm que continuar na miséria? É os trabalhadores assumirem o comando. Essa é a questão decisiva. Tem a pergunta da Mônica, Arthur. Aí você tinha 3 minutos para responder as 2 perguntas. Aí veja aí como é que você faz para... O Leandro discorre sobre a pergunta da Mônica. Pode ser, Leandro? Pode ser. Eu tinha pensado de uma forma, eu tinha pensado, elaborado mentalmente para a questão das brechas. Assim, eu concordo um pouco com o Arthur colocou. Eu acho que as brechas que a gente tem imediato são as contradições do capital. Ele não consegue dar resposta à demanda imediata, às demandas mais imediatas, às necessidades imediatas da classe trabalhadora, né? Eu acho que ela não consegue dar a demanda imediata em relação à própria situação da pandemia, e antes não vai ser depois. Então, essa é a primeira brecha que a gente sobre a qual a gente tem que atuar. E dentro disso, eu acho que a questão da organização é essencial, né? Porque a gente só tem condição de explorar essas brechas das contradições do capital na medida que a gente consegue se organizar. Né? Apesar da gente ter, a gente não pode dizer que existe uma redução relativa da classe operária fabril, né? Ela na Índia ela é muito forte, na China é muito forte, em termos numéricos, mas assim, quando a gente pensa na situação da pandemia, esse trabalho precarizado, os trabalhos que têm sido mais ativados, o qual a gente depende mais, e a sociedade depende mais nesse momento, a boa parte do trabalho que é uberizado, iFood, tudo isso. Então, esse setor mais precário, ele é um setor... Então, assim, aí está a brecha, entende? O setor mais vulnerável até a própria situação de contaminar, vulnerável aos salários vis, ao nível de exploração absurdo. Então, eu acho que essa contradição atuar nessa contradição. Agora, paralelamente a isso, como atuar, eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem que dar resposta às demandas imediatas da classe, a gente tem que ter como referência e pensar, ligar essas lutas a uma estratégia revolucionária. Porque hoje em dia eu acho que a gente tem que se diferenciar de certos setores da esquerda que falam em medidas anticapitalistas. As medidas anticapitalistas não são contra o sistema capitalista. Elas, em geral, elas são contra elementos ou sintomas do capitalismo, né? Elas atuam em coisas que são... Elas tentam atacar elementos capitalistas, mas não pensam no sistema. Então, hoje em dia, você vê que os grupos não falam... A maioria dos militantes, até o sistema de esquerda, não fala mais de estratégia, medidas, pensando na referência de uma estratégia para revolucionária. Elas falam em anticapitalismo. Mas anticapitalismo, que eles falam, cabe exatamente, diretamente no antigo reformismo. Então, eu acho que a gente tem que pensar, em primeiro lugar, dar conta dessas demandas imediatas da classe, mas tendo como referência, não essa referência predominante que há perspectiva, há possibilidade de reformar o capitalismo. Camarada, e na percepção de vocês, tem uma pergunta aqui mais uma da Maria Aparecida, como combater
o obscurantismo e o negacionismo reinante na atualidade, né? O que vocês acham, na percepção de vocês, como fazer esse combate, né? E tem outra aqui, que é do Vitor Gomes. Ele li recentemente algumas críticas ao sistema de Vosch, né, lá no Chile. E deixo aqui a pergunta: quais seriam os impactos sociais para a utilização desse sistema no Brasil? Então, 2 perguntas aí para vocês responderem, né? Posso começar novamente? Pronto. Negacionismo e obscurantismo, né? Eu acho que o combate, né, ao obscurantismo e o negacionismo se faz com propaganda revolucionária, né, e com formação revolucionária. É isso que a gente precisa. No Brasil, infelizmente, as organizações de esquerda esqueceram essa tarefa fundamental. Formação revolucionária, né, propaganda revolucionária. Superar o reformismo. A crença na democracia burguesa. Não entender que a democracia burguesa é uma variante da ditadura do capital, que se utiliza de ditaduras, de fascismo, do neofascismo, né, do nazismo, do neonazismo, das diferentes configurações políticas para empurrar goela abaixo, né, os interesses do capital, intensificando a exploração do capital sobre o trabalho, os mecanismos de controle do capital sobre o trabalho. Em determinados momentos, pode ser a ditadura aberta ou a ditadura velada. Mas o capital, pela sua própria natureza, ele é um sistema ditatorial. Não partilha absolutamente nada com o trabalho. As decisões são hierarquicamente definidas. O capitalista é como general, que controla o trabalho. E não tem mediação. Não tem mais nem menos, não. É demissão. É controle. Né? É empurrar as suas, né, a sua perspectiva no chão da fábrica. E esse chão da fábrica se reverbera em vários outros espaços. Então, a questão decisiva é que o obscurantismo, né, que o retrocesso, que o obscurantismo, que o negacionismo faz parte da essência desse sistema. O sistema do capital é contradição em essência. É contradição em essência. Ele sabe como trabalhar, ou ele lida o tempo todo com as contradições, procurando conciliar as contradições para entender os seus interesses. O obscurantismo, o reacionário, é da própria lógica do capital, que muda para preservar o status quo. Muda na aparência, na sua essência permanece o mesmo. O capital, na sua essência, é barbárie. O capital, na sua essência, é pandemia. O capital, na sua essência, é doença. Fundada no lucro, fundada na exploração, na apropriação do mais trabalho. Essa é a questão decisiva. E a alternativa para isso é a propaganda revolucionária, é a organização revolucionária, é mostrar para a humanidade que existe uma alternativa e que essa alternativa não se reduz ao que aconteceu no leste europeu ou na ex-União Soviética, e muito menos na China. O socialismo não é a dominação do trabalho, seja sobre a direta organização, o controle do capitalista ou da sua variante, uma burocracia, uma nova personificação do capital e novas formas de controle do trabalho, em que a mais-valia não desaparece, a apropriação do mais trabalho não desaparece. Então, pensar uma nova sociedade é pensar uma nova forma de organização da sociedade, é pensar uma nova forma de organização das relações de produção, que começaria com a nova forma que é o trabalho associado, livre e universal. Essa é a questão fundamental. Sobre a questão dos vouchers. Leandro. Oi. Pode falar? Não, eu queria falar um pouco sobre a questão anterior, complementando um pouquinho o que o Arthur falou. Camarada, tá com retorno seu microfone aí. Eu acho que tem algum aparelho ligado próximo, alguma coisa do tipo. Deixa eu... Pronto. E agora? Não tinha não. Pronto, pode ir agora. Tá me escutando? Sim. Ok? Ok. Então,
Assim, a questão do negacionismo, eu acho que também, assim, um pouco do que Arthur falou, acho importante, né, complementando, eu acho que o negacionismo é fruto da própria crise do capital, né, o capital, como sistema, é uma expressão do irracionalismo da destruição, do elemento destrutivo do capital, né, na medida que toda a tecnologia utilizada pelo capital, ela não consegue resolver problemas da humanidade, só é utilizado para piorá-los. Eu acho que essa falta de crença na razão, do iluminismo, isso é uma questão que começa desde lá o Marx coloca isso, o Cax depois, a decadência ideológica da burguesia, que começa já em meados do século XX. Então, assim, eu acho que essa decadência, eu acredito pouco que a gente possa reverter no capitalismo esse irracionalismo. Né? Eu não acredito muito. Eu acho que acredito que a gente pode resolver seria uma perspectiva a gente capitular o reformismo. Então, eu acho que, como o Arthur falou assim, eu acho que a resolução disso é construir uma outra sociedade, uma resolução efetiva disso como alternativa revolucionária, apresentando à sociedade, à classe trabalhadora, qual é o caminho. Agora, como é que a escola se coloca nisso? Eu acho que a escola, Oi, que apagou aqui, a escola ela pode atuar nisso de alguma forma. Eu acredito pouco que a gente vai conseguir construir ainda dentro do capitalismo uma escola que a gente quer. Mas a escola ela pode, a partir da socialização da cultura do conhecimento, ela pode amenizar esse negacionismo, limitadamente. Então, assim, aí é aquele limiar que a gente fica, né? Não alimentar a perspectiva do reformista, que a gente acha que pode transformar o mundo pela escola, mas a escola pode ser um ambiente no qual a gente pode lutar. E a burguesia ela não quer destruir a escola pública do jeito que ela é à toa. Que se a gente não tivesse nenhuma possibilidade de atuar dentro dela, ela não ia ter essa preocupação do antigamente de se apropriar, porque ela não está se apropriando só a partir da questão econômica. Ela quer fazer uma luta ideológica. Tanto o setor mais da ultradireita quanto o setor neoliberal clássico quer fazer uma disputa ideológica dentro da escola, seja pela questão religião, seja pela questão do empreendedorismo. Então, eu acho que tem um elemento, assim, é claro que uma classe trabalhadora com mais acesso à cultura, um nível cultural mais alto, não é uma garantia de uma revolução. Mas é claro que toda a discussão que os revolucionários fizeram que, a partir de um processo transitório, de processo revolucionário, você construir uma sociedade diferente, seria mais difícil você construir uma sociedade diferente numa classe que tem um patamar cultural mais baixo do que fosse mais elevado. É um desafio, eu acho que pode se tornar esse desafio mais difícil se você tem uma classe com nível civilizatório de conhecimento eivada de negacionismo e fundamentalismo, seria muito mais difícil. Né? Eu acho que tem esses dois lados. Eu acho que a gente luta, a escola pública é um elemento para combater o negacionismo, ainda que limitadamente. Tem uma pergunta Sim. que não está aparecendo aí no chat, da Tainá Nathalie. Desculpa, eu não falei do rosto. Ela diz o seguinte: gostaria que os professores falassem sobre a proposta do governo federal referente ao ensino domiciliar. Em que consiste e quais possíveis consequências para a classe trabalhadora? Você quer falar, Leandro? Ou quer que eu fale? Eu posso falar. Você quer falar? Assim, eu acho que a gente tem... não sei se tem muito estudo que avaliar essa possibilidade. Isso é destruição da educação pública. Eu acho que não. Eu acho que, assim, vai ser uma decadência civilizatória e cultural abissal. Eu acho que, eu acho que a gente pode analisar, ter uma pesquisa, fazer projeções, mas eu acho que, resumidamente, é isso. É um estudo vai ser destruição da educação pública, obviamente, né? A carreira de nós, professores, né, docentes, mas eu acho que significa uma decadência civilizatória gravíssima, brutal. Pois bem, em relação ao Vosch, né, eu acho que está dentro da lógica da educação como mercadoria, né? Quer dizer, se alimentar a ciranda financeira, se alimentar, né, a especulação na esfera da educação, alimentando as instituições privadas, né, comprar serviço, o Estado comprar serviço às instituições privadas, né, pagar para que as instituições privadas façam que hoje as universidades públicas
aliás, as universidades públicas, as escolas públicas, que seria tarefa do próprio Estado, é o Estado se desresponsabilizar e transferir para a iniciativa privada isso. De uma certa forma, isso já existe no Brasil, né, através da Fundação Leme, de Fundação Ayrton Senna e outras fundações, né, que já prestam serviço e recebem por esses serviços prestados, né, ao governo federal, às secretarias estaduais de educação e às secretarias municipais de educação, né? Está dentro da lógica da educação como mercadoria. Isso colocou o Chile no ranking entre as 50 melhores da educação, dos melhores países da educação, e o Brasil estava lá entre os 70. Isso não acrescenta nada. As manifestações no Chile do ano passado mostraram o que esse sistema representa, o que esse sistema representou. Da mesma forma como as políticas compensatórias que foram feitas pelo governo da Michelet anteriormente, para complementar o processo de privatização da Previdência Social no Chile. Não resolve a questão fundamental na perspectiva dos trabalhadores, pelo contrário, alimenta a ciranda financeira. O processo de especulação na Bolsa de Valores, a negociata com a educação e com a saúde. Não resolve o problema. É a mesma coisa, em parte, do SUS, que alimenta o sistema privado de saúde no Brasil. A responsabilidade do Estado em construir hospitais, que nesse momento da pandemia, ao invés de construir hospital de verdade, um sistema de verdade, está construindo, né, cabanas, está construindo, né, um sistema provisório, hospitais provisórios, para depois desmontar, porque não pode se contrapor ao sistema do capital. Essa é a questão fundamental. Não podemos esperar do Estado que ele cumpra essa tarefa, porque a essência do Estado é servir aos interesses da reprodução do capital. Claro que ele vai implementar o FOSH, ele vai implementar medidas dessa natureza para atender a lógica do sistema do capital. Então, a questão do ensino à distância está dentro dessa lógica. O ensino em domicílio, né, é o retorno, vamos dizer assim, à escola, ao período da escola pública, praticamente, né? Essa proposta aí, o ensino em domicílio, o acompanhamento, né, do estudante, né, através de um tutor. Né? É o retorno ao período anterior à escola pública, em que era um privilégio das classes dominantes ter o professor que acompanhava o aluno para e passo. É o retorno, é retrocesso. A gente só vive retrocessos. Do ponto de vista do avanço, só a classe trabalhadora pode avançar. Para isso, ela tem que assumir o comando, ela tem que se pôr, ela tem que se colocar. Não na perspectiva reformista de salvar a democracia burguesa, mas dele lançar abaixo esse edifício assentado na exploração do trabalho. Tem outra pergunta que é do... Tem várias perguntas, né? Não vai dar para a gente fazer todas, né? Eu estou selecionando algumas aqui. Tem algumas pessoas também fazendo pelo WhatsApp, né? Eu vou colocar aqui as que estão enviando pelo WhatsApp, que são as pessoas que estão conseguindo acessar o chat. Tem a pergunta do Everton Melo, que é: quais as principais tarefas da classe trabalhadora nesse período de quarentena? E tem outra, né, do Alexandre Santos, né? Como construir uma base para barrar o avanço pecaminoso contra a educação pública, vendo que mesmo com toda essa destruição, o presidente ainda tem um certo apoio da classe trabalhadora. Tem outra que é do Marcos, né, São José da Tapera, né? Como os debatedores avaliam a atuação das centrais sindicais no combate ao desmonte da educação pública? E aí, camaradas? Sim, eu acho que, em primeiro lugar... O seu microfone estava desligado, aí pode falar novamente, por gentileza. Tá legal. Eu acho que os períodos para esse momento de quarentena, eu acho que a gente tem... Acho que a gente vive um dilema difícil, né? Porque eu acho que uma das principais tarefas que a gente tem é defender o direito à vida. Defender o direito à vida significa garantir o direito do conjunto da classe trabalhadora de se proteger do vírus. Porque o que a burguesia quer é expor todos nós, ele não tem nem preocupação. Ele só tem a preocupação de matar demais, comprometer o gado que vai trabalhar, mas ela não tem preocupação efetivamente na vida nenhuma. Não tem absolutamente... Então, lutar pela vida e, no mesmo patamar, lutar pela condição de vida. Então,
denúncia é lutar contra qualquer direito que está sendo tomado. E exigir que quem pague o preço da pandemia é o capital que acumula riqueza. A gente pode falar dos bilionários, pode falar do dinheiro dos bancos, pode falar da reserva gigantesca que o governo, que o Estado burguês tem no Brasil em termos de dinheiro, só para garantir, entre aspas, a liquidez, a estabilidade e os ganhos do mercado. Eu acho que é isso. E, obviamente, eu acho que a gente, assim como na Itália, a gente ficar atento e lutar para aqueles setores do qual o restante da classe trabalhadora precisa de serviço, exigir e denunciar que esses setores sejam protegidos, trabalhadores da saúde, trabalhadores de setores essenciais que estão sendo expostos. Estão sendo expostos. E, obviamente, aqueles setores que não estão trabalhando, mas que não são essenciais, assim como na Itália, apoiar, incentivar que eles se mobilizem e que forcem a paralisação do serviço do trabalho, dos setores que não são essenciais. Eu acho que, de alguma maneira, é isso. A gente tem limitações em relação à mobilização, porque a nossa questão é preservar a vida. E ela é muito importante, porque a burguesia ela pode se proteger. E eu acho que essa questão da barbárie, da pandemia, ela, apesar de ter todo um discurso absurdo de que o mundo vai ser melhor depois, essas perdas pessoais de vida que vão atingir mais a classe trabalhadora vai deixar feridas muito grandes. Então, essa situação de barbárie, ela pode, de algum momento, como acontece em algumas comunidades de favela do Rio de Janeiro, a classe se organiza para lidar com coisa que o Estado não consegue lidar, o Estado burguês não quer lidar e não pode, e não vai lidar e não quer, obviamente não pode, mas também pode levar a um acirramento de uma disputa, uma desagregação ainda maior. São duas possibilidades, mas a preocupação de que predomine o lado da barbárie, né? Eu acho que pode predominar o lado da barbárie, dependendo do nível que vai chegar. Então, é essencial a gente proteger, lutar pelo direito à vida, e dentro da vida significa a condição de vida, significa não aceitar nada que aumente, e denunciar tudo que aumente o nível de exploração sobre a classe trabalhadora. Arthur, Sim, qual é a questão nesse momento? Sim, tem a pergunta do Marcos, que como vocês avaliam a atuação das centrais sindicais no combate ao desmonte da educação pública? Bem, infelizmente, né, as centrais sindicais, nesses últimos 30 anos, né, desde a ascendência das medidas neoliberais, o que nós assistimos foram centrais sindicais como a CUT, a CGT, né, Força Sindical, algumas delas, inclusive, ser centrais da patronal, claramente da patronal, né, como é o caso da Força Sindical. Então, não tem nem o que dizer, é da patronal. Está sempre do lado do patrão. E a CUT ter capitulado completamente, através da inserção dos fundos de pensão. Então, das centrais sindicais, que realmente nós podemos considerar como combativa e que nós defendemos, né, é a CSP com lutas. Né? Fora a CSP com lutas, tem a central do PCB, tem outras centrais que são ainda centrais que nós podemos considerar como estaria no horizonte da luta anticapitalista, né, e antirreformista. Então, e essa luta no campo da educação tem sido muito difícil porque grande parte da base da educação, a gente pensa aqui em Alagoas, né, o Sinteal, né, o CNTE, é reformista até a medula, né? São organizações que não têm uma perspectiva revolucionária, se bem que a gente não pode exigir dos sindicatos uma perspectiva revolucionária, né? Porque os sindicatos, ao longo do século XX, eles capitularam. Eles esqueceram a questão da formação, né, revolucionária, da necessidade de superar o capitalismo e passaram a se construir em correias de transmissão do sistema do capital. Então, falar em centrais sindicais na história do Brasil, né, é complicado. E nesse contexto, nós podemos dizer, né, que a única central que realmente tem se colocado como a central combativa e não capitulou na era do governo Lula, por exemplo, foi a CSP com lutas e continua sendo, né, um instrumento importante de luta da classe trabalhadora, né, a CSP com lutas. O nosso tempo está, assim, já está estourando, né, o que a gente tinha determinado, mas a gente tem uma pergunta, tem outras perguntas, né, mas
faremos a última pergunta com a pergunta da Cida Vieira. Como organizar as lutas dos professores e estudantes nesse contexto de EAD, que impõe esse distanciamento e de recuo à burocratização sindical? Como fazer isso, né? Como organizar as lutas dos professores e estudantes nesse contexto de EAD, que impõe esse distanciamento, né? E de recuo à burocratização sindical. Não saindo não aqui. Então, essa vai ser a nossa última pergunta para a gente encerrar, fazer as considerações finais e desde já agradecer a todos, né, por estar aqui com vocês e se preparar para as próximas, né? Quem responde, o Leandro ou o Arthur? O Leandro, né, Leandro? O Arthur acabou de responder uma pergunta. Assim, eu acho que a resposta é de todos nós. A gente tem que, como organizar, a gente não tem caminho, a dificuldade é essa, né? Eu acho que a gente pode utilizar o máximo possível, como a gente tem feito, os coletivos, esse espaço de contato, utilizando essas ferramentas para discutir, trocar ideias, aprofundar, se preparar melhor do ponto de vista político teórico e analisando as informações para. É claro que o contato, essas atividades como de hoje, trazer mais gente, discutir com mais gente, eu acho que é importante para poder fazer uma preparação política, de ganhar mais gente, para tentar ganhar mais gente agora e para depois. Agora, é claro que tem limite. As redes sociais, elas, quando o Arthur falou assim, que elas são contra-revolucionárias, elas são bolhas. É muito difícil, não é difícil da gente conseguir ter contato, além dos contatos sociais que a gente tem. Toda a dinâmica político e comercial, né, dos negócios da rede é formado para as bolhas de consumo, para as bolhas de opinião, dirigidas principalmente, então a gente tem limite dentro da rede. Agora, o problema é que a organização física compromete nossa própria vida. E a gente precisa estar vivo para lutar. A gente vai ter muita luta depois. Então, eu acho que tentar utilizar da melhor maneira possível a questão das ferramentas que a gente tem, tentando trazer mais gente para a discussão, chamando mais gente também para ajudar a pensar como vai fazer isso. Eu acho que tem uma terapia de todos. A gente está se esforçando, também outros devem se esforçar para pensar nisso. Eu acho que a gente tem que ganhar mais gente para pensar em alternativas, né? E, obviamente, está muito ligado no que está acontecendo aí em termos de organização social para lidar com os próprios problemas da pandemia e econômicos. As organizações populares, né? Eu acho que a gente tem que ficar ligado nisso. Mas é um desafio muito grande para a gente. Tentando contemplar todos, mas o tempo não permite, né? Tem essa pergunta aí que já estava já um tempinho aqui na tela, eu não tinha visto, que é da Maria Aparecida, né? Mais uma da Maria Aparecida, Arthur. Tem como você responder de forma mais breve para a gente fazer as considerações, para não extrapolar muito tempo. A gente já extrapolou quase 20 minutos, né? Pleno acordo, né, contigo, Maria Aparecida, né? Quer dizer, o Estado, de certa forma, ou constantemente tem tentado impor, né, os preceitos que interessam a reprodução do capital, e o empreendedorismo é uma delas, né? Quer dizer, colocar a lógica do capital na cabeça dos trabalhadores, especialmente dos trabalhadores desempregados. E é essa fração da classe trabalhadora, né, que vai crescer e cresce cada vez mais no interior do sistema do capital. Por quê? Porque o desemprego é estrutural ao sistema do capital. E com a pandemia, né, se teve uma coisa que cresceu, além da doença, do vírus enquanto tal, foi a pandemia do capital no sentido de aprofundar, né, o desemprego. Né? E os estados, imediatamente, os estados nacionais, nos diferentes lugares, adotaram a mesma política, socorrer os banqueiros. E é interessante que no Brasil, a crise da Bolsa de Valores precedeu a pandemia. E 1,6 trilhão foi liberado para os banqueiros da noite para o dia. Então, não é problema de dinheiro. Aliás, o dinheiro não vai resolver o problema da humanidade. O problema da humanidade é o trabalho. Por isso que os capitalistas estão loucos para os trabalhadores voltarem ao chão da fábrica, estão loucos para os trabalhadores voltarem, né, ao comércio, estão loucos para que os trabalhadores voltem às suas atividades imediatamente. E os trabalhadores têm que aproveitar essa oportunidade para fazer a sua formação política, no sentido de entender que esse sistema não funciona sem as pés e as mãos desse sistema, que são os trabalhadores. Os capitalistas querem ser apenas a cabeça e fazerem dos trabalhadores o quê? Objeto. Objeto que faz com que os trabalhadores se distanciam cada vez mais de si mesmo, perdendo a sua humanidade.
como se fossem cabeças de papelão, homens sem cabeças. É isso que os trabalhadores têm que recuperar, a sua autoestima, a sua capacidade de reflexão e atuação, mostrando que pode, né, e deve assumir, né, o papel protagonista no fazer a história. Que a história não é feita pela burguesia e pelo capital, a história é feita pelos trabalhadores, que se constituem não somente como as mãos e os braços da sociedade, mas que pode se constituir como a cabeça pensante de uma nova forma de sociabilidade. Essa é a questão decisiva. A gente está chegando ao fim da live, né? A gente quer agradecer a todos, né, que permaneceram aqui acompanhando. A gente tem o intuito de fazer outras lives, por isso que é importante que vocês curtam e se inscrevam no canal para a gente continuar fazendo novas lives, né? Tanto o Emancipação como o Ofensiva Socialista, né? A gente está junto nessa luta, e vocês também juntem-se a nós e inscrevam-se no canal para a gente continuar, para dar permissão, né, para dar oportunidade a gente continuar abordando outros temas tão pertinentes como esse. Então, peço para o camarada Leandro e o camarada Arthur fazer as considerações final, né? Qual é o tempo que a gente tem para fazer isso? O menor possível. Não, camarada, brincadeira. Eu queria, então... Não, 5 minutos para cada um, já que fala 3 e 5 minutos. Você quer começar ou eu começo, Leandro? Eu posso fazer uma... Agradecer aí a todos, né, pela paciência e pela audiência no canal, e a gente pretende fazer outras lives, né, camaradas? A gente já está pensando em outros temas, e é bom que vocês também deem sugestões, né, deem sugestão de tema também para a gente, né? E um abraço a todos, né, para a gente construir a luta junto aí. Fique em casa para o corona não pegar, para a gente construir a luta junto. A gente precisa de todo mundo com saúde. Pode começar, camarada. Posso falar rapidinho. Eu acho assim que é necessário a gente se preparar politicamente, né? Eu acho que em relação à questão muitos ataques que estão acontecendo, e a gente tem dificuldade de resistir, mas é possível, né? É possível, a gente tem que buscar força e analisar como é que a gente tem condição de resistir esse processo, sem cair nas falsas ilusões. Eu acho que é isso. Eu acho que na luta de classes já teve um momento. É claro que a gente faz a análise da crise estrutural, mas a gente já teve um momento que não foram menos simples do que esse, historicamente, possível reverter. Então, a gente, o capital vai produzindo essa contradição, ele não tem controle sobre tudo, ele não tem condição de oferecer uma estabilidade, e tem muita contradição a partir da qual a gente vai atuar, e a gente vai ter condição, né, com paciência, com tranquilidade, de reconquistar nossa força. Bem, o debate hoje, né, agradeço a todos vocês que tiveram a paciência, né, de nos acompanhar nessa reflexão sobre educação, em particular sobre essa nova imposição, né, do ensino à distância no interior das universidades públicas, no interior das escolas públicas, né, na forma do trabalho remoto e do teletrabalho, né, que passou a ser uma espécie assim de febre, né, que agora é a novidade, é a bola da vez. Essa vai ser a saída para a educação, e que a gente quer salientar que não é a saída coisíssima nenhuma para a educação, pelo contrário, né? É a destruição da escola pública, da universidade pública. Não devemos de forma nenhuma aceitar, né, esse reducionismo, e essa nova forma, né, que é a questão decisiva é economizar, né? Economizar atacando ainda mais o salário dos trabalhadores, reduzindo o salário dos trabalhadores da educação, e atacar a educação reduzindo as verbas para a educação em termos de investimento em laboratórios, em espaço para pesquisa, em prédios, em infraestrutura necessária, ou seja, aprofundar o sucateamento da universidade pública. E a gente viver agora o universo virtual, tudo virtual, dentro da lógica do capital financeiro, né, na sua variante parasitária, expressão dessa burguesia que é classe parasitária pela sua própria natureza, né, porque colhe onde não planta, se apropria de riqueza que não produz, riqueza da humanidade,
99% da riqueza da humanidade pertence a 1% da população mundial. O processo de aprofundamento da miséria e da pobreza. No contexto da pandemia, nós temos, então, o dono da Amazon, né, o Bezos, oportunidade vibrante para ele conseguir mais recursos, mais dinheiro, mais capital, 20%, né, teve um lucro de 20% nesses últimos 3 meses. Né, empresas como a Cogna certamente vai faturar ainda mais, vendendo suas plataformas digitais. Empresas como a TOT vai faturar ainda mais, vendendo as suas plataformas e seus programas digitais. Empresas e instituições financeiras estrangeiras que atuam no Brasil, como a Laureate, vai aprofundar ainda mais isso, a sua presença, e para isso é necessário destruir a universidade pública. É necessário transformar esses 7 milhões de estudantes que deixam o ensino médio em clientes, né, das instituições privadas. Eles veem, né, esses estudantes como clientes, mercadorias. Essa é a questão decisiva. O sistema do capital quer universalizar, imagine eles dizendo agora, né, o governo federal aumentar suas estatísticas, os índices de adesão, né, de inserção na escola que não é pública, nessa escola virtual, nesse espaço virtual, dentro da lógica do capital fictício. É atacar os trabalhadores, apresentando agora uma nova educação, e aí pode universalizar a educação, uma universalização da educação, na forma do ensino à distância, da mais rasteira possível, em que cada um é responsável por a sua formação, numa relação direta agora imediada pela máquina, e indiretamente acabando com a prática do ensino docente. Imagine vocês um curso de pedagogia à distância. Imagine vocês um curso de enfermagem à distância. O curso de direito à distância. Um professor à distância. De um sistema à distância, cada vez mais à distância. Nós falamos na universalização da educação de forma concreta, não abstrata, como fala o Capital, não em direitos abstratos, mas efetivo. Uma educação que seja universalizada e o trabalho que seja universalizado, não de forma abstrata, mas de forma concreta, de maneira substancial, não dentro da lógica do capital, que não tem nada a oferecer para a humanidade a não ser a destruição da própria humanidade através da guerra e das pandemias, porque a pandemia é responsabilidade do sistema do capital, de diferentes formas e maneiras, e não daria para a gente aqui explicar paulatinamente ou detalhadamente isso. Então, agradeço demais essa oportunidade, ao companheiro Leandro, ao companheiro Félix, a todos vocês que nos acompanhou nesse debate e que a gente possa construir outros espaços como esse para melhorar a nossa formação, para organizar as nossas energias, as nossas forças, unir as nossas energias para derrubar esse sistema que oprime todos nós e que quer descarregar a crise que precede a pandemia e que transcende a pandemia nas costas dos trabalhadores. E certamente os trabalhadores não continuarão dobrados e ajoelhados. Os trabalhadores, especialmente os desempregados, na periferia do sistema em especial, certamente vai dar a resposta à altura, como os trabalhadores deram resposta no Chile, como os trabalhadores deram resposta em outras partes do mundo, inclusive no primeiro mundo também. Na França, e cotidianamente está dando resposta na China, está dando resposta nos Estados Unidos, está dando resposta em várias partes do mundo, só que os mecanismos de comunicação, os meios de comunicação da burguesia, eles não vão mostrar isso. Eles não vão mostrar a resistência e a luta e o combate que os trabalhadores cotidianamente fazem contra os seus patrões. Morte aos patrões, morte ao capitalista e esse sistema que representa uma pandemia. E viva a classe trabalhadora, e viva a longa classe trabalhadora e a humanidade, porque a humanidade merece um sistema melhor que o sistema do capital. Muito bem, camarada. Agradeço aí aos 2 camaradas e a todo mundo que nos assiste, né? E tem um aviso aqui para vocês. Na descrição do vídeo tem um manifesto contra a implantação do ensino à distância, né, do Ofensiva Socialista. Aí vocês vejam aí que tem um link, né, um excelente texto do camarada Arthur, e também tem um link para vocês acompanharem a gente pelo site, né, Emancipação Socialista pelo site. Vocês descem lá na descrição, vai ter o link para entrar no site, tem os jornais também que vocês podem baixar lá no site também. Então, eu agradeço a todos e a gente se vê nas próximas lives e a gente vai anunciando aqui. Acho que já tem, para as 2 próximas semanas, a gente já tem
tema também, né, Arthur? Mas a gente já tem alguns temas, né, em mente para debater nas próximas 2 semanas aí. Então é isso, camaradas. Agradeço a todos. Uma boa noite. Fique em casa, quem pode ficar em casa, né? Que a gente vai conversar sobre isso numa das lives. E a gente fica por aqui. Ok,